Hoje, por volta das 2 horas da tarde, a Avenida Ipanema teve as duas vias bloqueadas, sentido centro e sentido bairro, a pedido da Polícia Civil. Isso porque a equipe da Polícia Científica, cerca de 10 peritos, estiveram no local, fizeram um escaneamento digital de um local de um acidente. Uma tragédia que aconteceu no dia 10 de março, matou 2 pessoas e ainda há uma mulher internada. O jornalismo da Band acompanhou toda essa movimentação e conversou também com a doutora Cássio Aparecido Leite, delegado titular do 8º Distrito Policial, que está à frente da investigação desse caso. O que aconteceu de fato no momento que o veículo choca-se com as vítimas, isso tudo de forma técnica, com medições, com o tempo real do acontecido, buscando sempre a verdade, né? É um caso grave, é um caso que causou uma comoção aqui na cidade, então a ideia da polícia é realmente exaurir todos os meios de prova para a gente conseguir provar tudo o que aconteceu aqui no local. Doutor, e o que muda na investigação agora? Então, na verdade, nós tivemos, vamos lembrar, né, o motorista, o condutor do veículo, causador do acidente, ele foi preso, autuado em flagrante por homicídio culposo. Então a ideia agora, após todas essas investigações, essa perícia e outras mais que nós vamos fazer, é tentar esclarecer o que de fato houve, se realmente a conduta dele foi culposa ou não, né? Entender também o porquê do veículo estar onde não podia estar. Vamos lembrar que o veículo estava trafegando pela faixa de ônibus, né? Entender se havia outro veículo na cena do crime. Então a gente está buscando isso, né? A prisão em flagrante ela aconteceu, estando ele em liberdade. Agora a gente tem um prazo maior para trabalhar, mas a ideia é, sim, entender de fato o que aconteceu aqui naquela manhã. Doutor, ele estava sem a CNH e houve um laudo, já saiu se ele estava drogado ou embriagado? Então, vamos lembrar que ele é um cidadão não habilitado, ou seja, ele não tem autorização para conduzir veículos. Aparentava estar embriagado, né? No depoimento, principalmente dos policiais militares e de pessoas que estavam aqui no local, ele aparentava estar muito embriagado, porém se utilizou do direito dele de não fazer uso do etilômetro, né? Não soprar o bafômetro. Foi colhido o sangue dele para exame toxicológico, seja de droga, seja de álcool, mas nós não temos esse resultado ainda. Então, essa também é uma prova que nós vamos juntar no inquérito assim que ela vier aos autos. Tem um prazo para esse laudo? Então, nós temos, já se passaram os 30 primeiros dias, né? A Justiça nos concedeu mais 30 dias, então a gente pretende, nesses próximos 30 dias, estar concluindo a investigação. Doutor, só para confirmar, no dia do acidente, 2 pessoas morreram e quantas ficaram feridas? Então, por enquanto nós temos as 2 pessoas, né? O casal, infelizmente, estava aqui para atravessar a avenida, foram atingidos. Nós temos 2 ocupantes do veículo, né? 2 ocupantes do veículo que também se feriram com gravidade. Eu quero lembrar aqui que um dos ocupantes perdeu parte de uma orelha, outro teve o seu pulmão perfurado, então nós estamos falando de lesões graves, né? Então nós temos 2 homicídios consumados, 2 lesões corporais de natureza grave ou gravíssima, dependendo do laudo, ainda que de forma culposa. Porém, eu repito, a ideia é se provar aqui efetivamente o que aconteceu, podendo inclusive ele ser, ao final do inquérito, sim, indiciado pelo homicídio doloso dessas pessoas. Existe uma estimativa de velocidade? Essa é uma das ideias de se fazer esse exame nos dias de hoje. Vamos lembrar que nós temos imagens do local coletadas por câmeras, nós temos esse exame, então a ideia é, conjuminando essas 2 provas, que os peritos possam nos apontar, ainda que de forma aproximada, a velocidade que ele empreendia aqui no dia do acidente. Deve indicar também, né, doutor, a questão se havia um racho, um possível racho ou não. Então, isso está sendo investigado também, né? Eu repito, ele estava usando de uma faixa, porque quem viu as imagens lembra-se, né? O trânsito parou, era um domingo de manhã, porém havia uma certa quantidade de carros aqui na avenida, e para eles continuarem, né, para ele principalmente continuar esse trajeto, ele ocupou a faixa de ônibus. Então, a investigação quer sim descobrir se havia outro carro na cena também. Doutor, qual é o prazo para a entrega de toda essa análise feita hoje aqui? Então, legalmente, os peritos têm 30 dias, né? Só que vamos lembrar, é um equipamento novo, né? Nós temos aqui, talvez no interior de São Paulo seja o primeiro a ser utilizado. Então, eu conversei aqui com o diretor de C, né? A quem eu até publicamente aqui agradeço, porque é um trabalho inédito aqui na região de Sorocaba. Assim que ele tiver uma informação, ele vai nos chamar, nós vamos sentar para poder produzir um laudo em conjunto de tudo que aconteceu aqui. Eu espero que o mais rápido possível. Então, você pode detalhar para mim, por favor, o que esse equipamento ele fez de fato aqui na via? Entendi. Trata-se de um scanner 3D. Então, à medida que ele foi caminhando, ele faz milhares de fotos 360 graus do local. Então, vamos pensar assim, né? Cada 2 minutos e meio, 3 minutos que ele faz, ele tira milhares de fotos. Essas fotos geram uma animação, vamos dizer assim, só que essa animação ela é feita de forma técnica. Então eu vou conseguir, por exemplo, com esse laudo,
ter a visão que o motorista tinha. Eu vou conseguir ter a visão que as vítimas tinham. Eu vou conseguir dizer, por exemplo, exatamente onde estava o veículo, onde estavam as vítimas quando tudo aconteceu. Então, para oferta, para o Ministério Público ofertar a ação penal, isso é muito importante. Por quê? Porque vai dirimir qualquer dúvida. Ele pode alegar, por exemplo, que ele tentou, por exemplo, no primeiro depoimento, ele alegou que ele tentou fazer uma manobra e se perdeu no veículo. Então, essa perícia feita aqui hoje, ela vai conseguir nos dizer para nós como é que foi esse trajeto do veículo, com indicação de metros, com indicação de velocidade, com indicação de posicionamento de todos os atores envolvidos no caso. Doutora Cássio, muito obrigada. Conversei com a doutora Cássio Aparecido Leite, Adriana Fratini, para o Jornal da Band.